que ninguém sabe, ninguém estraga. Como blindar sua vida com sabedoria espiritual. Você já percebeu como certos sonhos começaram a desmoronar logo depois que você os contou para alguém? Já sentiu que, ao compartilhar demais, algo se quebrou por dentro? Talvez não tenha sido coincidência. Existe um princípio espiritual poderoso e muitas vezes ignorado. O que ninguém sabe, ninguém estraga. O silêncio, no reino espiritual, não é ausência de ação, é estratégia de proteção. E hoje você vai entender por que guardar certas coisas no coração é a forma mais sábia de honrar o que Deus está construindo em silêncio. Vivemos num mundo que supervaloriza a exposição. Mostrar tudo virou sinônimo de autenticidade. Mas a Bíblia nos ensina que há tempo para calar e tempo para falar. E nem tudo o que Deus te revela é para ser publicado, comentado ou compartilhado. Muitas promessas são gestadas no secreto, como sementes que, se forem desenterradas antes da hora, morrem. E o que o inimigo não sabe, ele não pode atacar. O que permanece oculto no coração de quem teme ao Senhor, permanece blindado contra olhos invejosos e palavras contrárias. Neste vídeo, vamos mergulhar na sabedoria do silêncio. Você vai entender o valor de guardar certos planos, a importância de proteger o que está sendo gerado espiritualmente e como Deus honra quem cultiva a prudência. Não é sobre medo, é sobre discernimento. É saber que o sagrado não se expõe, se preserva. E que os maiores milagres acontecem onde há reverência e silêncio. Porque quando você aprende a se calar, você dá espaço para Deus falar por você. Antes de continuarmos, quero te pedir com carinho, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Tem muita gente sendo atacada espiritualmente por expor demais, por confiar demais, por falar demais. E essa palavra pode ser o livramento que alguém precisa. Ao curtir e compartilhar, você se torna canal de sabedoria e proteção. Deus usa gestos simples para tocar corações, e o seu gesto hoje pode blindar uma alma que está se expondo sem perceber. Então respire fundo, abra seu coração e prepare-se para entender por que, em muitos momentos, o silêncio é o maior escudo que Deus nos dá. Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Deus tem um padrão. Antes de revelar, Ele esconde. Antes de promover, Ele prepara. Antes de usar em público, Ele trata em secreto. Esse é o modelo espiritual que encontramos em toda a Escritura. Moisés passou 40 anos no anonimato antes de liderar o povo. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo esquecido até que Deus o revelasse. Jesus viveu 30 anos em silêncio antes de 3 anos de ministério. O silêncio não é castigo, é estratégia divina. O problema é que, na ansiedade por validação, queremos apressar a revelação. Mas o que nasce fora do tempo, nasce fraco. Deus te ama demais para te expor despreparado. Ele sabe que o processo no secreto é o que sustenta a unção no público. E quando você entende isso, você para de se frustrar com o tempo escondido e começa a valorizá-lo. Porque é ali, na solidão, na caverna, no anonimato, que a raiz se aprofunda, a fé se firma e o caráter é lapidado. O que Deus esconde, Ele valoriza. E o que Ele valoriza, Ele protege. Por isso, se ninguém está vendo, não significa que está parado. Se ninguém está aplaudindo, não significa que você errou. Significa que Ele está te guardando. Ele está te moldando no secreto para que, quando chegar a hora da exposição, você esteja forte o suficiente para permanecer. Porque muitos caem, não pela falta de bênção, mas pela falta de preparo para sustentá-la. Então, se hoje você está num tempo de silêncio, celebre, porque o silêncio de Deus também é resposta. É sinal de que Ele está construindo algo que não pode ser interrompido por opiniões alheias. Não apresse, não conte, não mostre. Viva, ore, espere. Porque o que ninguém sabe, Deus está guardando para que ninguém estrague. E quando for o momento certo, será impossível esconder o que Ele está prestes a revelar. Ela sempre foi uma mulher de fé, mas também era impulsiva, ansiosa e gostava de contar tudo o que sentia e sonhava. Acreditava que compartilhar era forma de incluir as pessoas, de inspirar, de ser transparente. Mas, ao longo do tempo,
percebeu que nem todos sabiam lidar com o que ela dizia. Muitos ouviam com carinho, mas por dentro julgavam, criticavam ou invejavam. E logo, os projetos que começavam com força desmoronavam. Foi num período de oração e muita dor que ela entendeu. Algumas promessas de Deus não eram para serem ditas, eram para serem vividas. Percebeu que cada vez que abria o coração com a pessoa errada, sentia um peso estranho depois, como se a energia, a fé, a motivação escorressem para fora. Foi então que ela decidiu fazer diferente. Começou a viver em silêncio, a guardar, a orar mais e comentar menos, a conversar mais com Deus e menos com os outros. No início foi difícil. Sentia vontade de contar cada nova ideia, cada resposta de oração, mas ela resistia. E com o tempo, algo mudou dentro dela. A paz. As promessas começaram a se firmar, os planos começaram a fluir, as portas começaram a abrir. E ela entendeu. Era Deus protegendo o que era dele. O que era para ser revelado, Ele mesmo mostraria. O que ainda precisava crescer, Ele cuidaria. E o que precisava ficar escondido, Ele blindaria. Hoje ela vive com mais sabedoria. Fala menos, ora mais. Sorri quando perguntam, mas responde com calma. Não por orgulho, mas por maturidade. Porque agora ela sabe. Quem fala demais, entrega o ouro. Mas quem guarda, floresce em paz. O que ninguém sabe, ninguém pode tocar. E o que é protegido por Deus, ninguém pode roubar. E você? O que precisa guardar mais? O que Deus está pedindo para ser silenciado por enquanto? Não por medo, mas por estratégia. Escreva nos comentários. Eu escolho o silêncio que protege. Eu escolho a sabedoria espiritual. Curta, compartilhe e envie este vídeo para alguém que se expõe demais e precisa dessa chave de proteção. A vida espiritual exige mais do que fé. Exige discernimento. Porque não basta sonhar, tem que saber proteger. Não basta receber, tem que saber preservar. E uma das formas mais eficazes de manter a bênção intacta é através do silêncio. O silêncio é o guardião do propósito. Ele preserva a direção, protege a estrutura e evita que a promessa se perca no meio do caminho. Quem sabe guardar, vive com sabedoria. Quem sabe se calar, chega mais longe. Muitas vezes a vontade de compartilhar vem da ansiedade de mostrar resultado, mas Deus não precisa de testemunha para começar. Ele trabalha no escuro, porque sabe que o inimigo ronda como leão ao redor, buscando brechas, e palavras soltas são brechas. Não é pecado sonhar alto. O erro está em falar alto demais com quem não sonha com você. Há promessas que precisam de silêncio para amadurecer e de oração para florescer. O sábio escolhe a hora certa de falar, e quando decide não falar, é porque está ouvindo algo mais alto, o Espírito Santo. Há uma maturidade que só nasce no tempo em que aprendemos a calar. Porque é no silêncio que Deus sussurra estratégias, revela perigos invisíveis e mostra o que deve ser guardado e o que pode ser exposto. Quando você aprende a viver nessa dimensão, a paz aumenta, os ataques diminuem e a unção se fortalece. Deus confia segredos a quem tem boca discreta e coração puro. Ele revela estratégias a quem não transforma revelações em postagens. Ele honra os que andam com ele no secreto, não para se esconder, mas para crescer longe da contaminação. O silêncio não é covardia, é blindagem. E quem aprende a viver blindado vive com propósito e consistência. Você não precisa mais provar nada para ninguém. O que é seu, é seu. O que é de Deus, ninguém pode frustrar. Mas você precisa decidir. Vai continuar falando com quem não pode ajudar ou vai começar a viver com quem pode proteger? O silêncio é a resposta de quem já entendeu o propósito. Sabe qual é uma das maiores armadilhas do inimigo? A antecipação. Ele não precisa impedir o plano. Basta fazer você agir fora do tempo. E sabe como isso acontece? Quando você fala demais, compartilha demais, se empolga demais. A empolgação sem direção vira exposição. E a exposição, fora do tempo, vira interrupção. Deus é um Deus de ordem. E Ele trabalha com tempo, método e silêncio. Ele não se apressa. Ele se alinha. E quem quer andar com Ele, precisa se alinhar também. Muitas pessoas sabotam o que Deus quer fazer por não saber esperar.
Falam antes, agem antes, divulgam antes. E quando percebem, estão sozinhas com um plano quebrado, uma fé desgastada e um ambiente poluído. Porque a pressa expõe o que ainda não está pronto. E o inimigo sabe exatamente como agir quando você se adianta. Mas quando você aprende a calar, você se conecta com o tempo de Deus. E no tempo dele, tudo acontece de forma perfeita. Falar demais também te rouba força. Toda vez que você compartilha um plano prematuramente, você entrega energia, foco e clareza. As palavras carregam a atmosfera, e ao falar sem direção, você pode estar abrindo mão da força que deveria guardar. É por isso que o sábio fala pouco, observa muito, ora sempre, e age só quando o céu dá sinal verde. Calar não é falta de fé, é excesso de sabedoria, é ter a coragem de esperar, a ousadia de confiar, a maturidade de obedecer. Porque a sua bênção não depende de aplausos, mas de alinhamento com o céu. E se Deus ainda não mandou revelar, é porque ainda está fortalecendo a base. Quem fala demais se adianta, mas quem cala se posiciona para receber. Todo milagre começa pequeno, e tudo o que é pequeno é vulnerável. Por isso, Deus planta seus milagres no secreto. Ele rega em silêncio. Ele amadurece longe dos olhos apressados. Ele fortalece raízes antes de permitir que os frutos apareçam. Porque o céu não trabalha com aparência, trabalha com essência. E a essência só se fortalece no oculto, no íntimo, na caverna, onde a fé é testada, o caráter é formado e a visão é refinada. O problema é que vivemos numa geração que quer tudo exposto. Se não for mostrado, não parece real. Se ninguém souber, parece que não está acontecendo. Mas com Deus é o oposto. O que Ele está fazendo de mais poderoso na sua vida, provavelmente ninguém está vendo. Porque os maiores milagres são gestados na escuridão, como sementes sob a terra. Só florescem no tempo certo. E se você cavar antes da hora, você mata o processo. Aceitar viver no secreto por um tempo é sinal de fé. É confiar que Deus está agindo mesmo quando você não vê. É continuar crendo sem precisar anunciar. É entender que o silêncio não é abandono, é proteção. E que quando o milagre estiver pronto, Ele mesmo vai se revelar. Não será por força nem por palavras, mas pela evidência do que floresceu no tempo certo. Você não precisará provar. As pessoas vão ver e glorificarão a Deus. Jesus disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente." É exatamente isso. O que você vive com Ele em silêncio, Ele transforma em testemunho diante dos homens. Mas a condição é clara: seja fiel no secreto. Então abrace o oculto com fé. Não reclame do tempo escondido. Não murmure por ainda não ter visibilidade, porque o céu está te usando como solo de algo grande, algo que será tão forte, tão maduro, tão seu, que ninguém poderá roubar. E tudo começou quando você decidiu silenciar. O silêncio não é eterno, ele é preparação. Deus não vai te esconder para sempre, mas Ele só revela quando o vaso está pronto. E quando Ele decide te expor, nada nem ninguém pode impedir. Não importa se falaram mal, se duvidaram, se tentaram te sabotar. Quando chega o tempo da revelação divina, a graça se manifesta, a autoridade se impõe e os frutos falam por si. Você não precisará se justificar. A unção será visível. A chave é saber esperar esse tempo com o coração limpo e a boca fechada. Porque muitos atrasam o propósito por querer se apresentar antes da hora. Mas você não foi chamado para agradar o mundo, foi chamado para cumprir um propósito. E esse propósito está sendo estruturado no secreto. Enquanto você ora, Deus constrói. Enquanto você silencia, Deus prepara. Enquanto você permanece fiel, Deus alinha todas as coisas. E quando for o momento certo, tudo vai se encaixar. O que era semente será árvore. O que era promessa será realidade. E todos verão, não para te exaltar, mas para reconhecer que quem se esconde em Deus floresce no tempo perfeito. E o que é de Deus, ninguém estraga. Você não precisa mais correr atrás de aceitação. Deus já te escolheu. E quando Ele liberar,
ninguém poderá impedir. Até os que duvidaram vão reconhecer. E você não precisará levantar a voz, a sua obediência terá feito o trabalho. Porque o céu honra quem sabe esperar. O céu exalta quem aprendeu a calar. Nem tudo o que é verdadeiro precisa ser mostrado, e nem tudo o que é bonito deve ser revelado. O que é sagrado se guarda, o que é de Deus se preserva. Vivemos tempos em que a exposição virou moeda social. Quanto mais se mostra, mais se sente aceito. Mas no reino de Deus, o valor não está no que aparece, está no que é consagrado. E o que é consagrado não se espalha, se honra, se trata com reverência, com temor, com discrição. Pense na Arca da Aliança. Era santa, era símbolo da presença de Deus, mas tinha que ser transportada com regras, com respeito, com cuidado. Quando alguém tentou tocá-la de forma imprudente, morreu. Isso nos ensina que há coisas que só podem ser acessadas por quem está preparado espiritualmente. Então, por que insistimos em compartilhar nossos sonhos, dores e processos com quem não tem reverência por aquilo que carregamos? A sua história é sagrada. As promessas de Deus sobre a sua vida são sagradas. Sua cura, seu recomeço, sua caminhada são espaços íntimos entre você e o céu. E se você entrega isso nas mãos erradas, você contamina o ambiente. Porque há pessoas que não estão maduras o suficiente para lidar com o seu processo. Elas julgam, comentam, duvidam e às vezes não fazem por mal, mas fazem. E isso interfere na atmosfera espiritual do seu caminhar. Aprenda a blindar o que é santo. Compartilhe só com quem ora com você, sonha com você, intercede com você. Não jogue pérolas aos porcos, como disse Jesus. Nem todo mundo tem estrutura emocional para lidar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O sagrado precisa ser tratado como sagrado. E isso começa pelo silêncio. Quem honra o que carrega, cuida do ambiente em que compartilha. E quem cuida do ambiente, vê o milagre florescer. O que ninguém sabe não é esquecido, é honrado. Pessoas curadas não precisam se explicar o tempo todo. Elas aprenderam a confiar em Deus mais do que na aprovação dos outros. Elas entendem que sua identidade está firmada em quem as criou, e não na opinião alheia. Por isso, sabem calar, sabem se retirar, sabem proteger. O silêncio se torna natural, porque a alma já está em paz. Não há mais necessidade de impressionar, de justificar, de mostrar serviço. A leveza. Quem fala demais geralmente ainda está buscando validação, ainda precisa provar algo, ainda está ferido tentando se sentir aceito. Mas quando Deus cura a identidade, você não precisa mais desse barulho. Você descobre que as coisas mais poderosas da vida não fazem estardalhaço, crescem em silêncio, florescem no oculto, frutificam no tempo certo. Silêncio é sinal de saúde emocional, é liberdade espiritual, é maturidade cristã. É alguém dizendo com a vida, eu sei quem sou, e isso me basta. Não precisa mostrar o que tem, nem provar o que sabe. Apenas vive, ora, caminha, e deixa que Deus revele quando e como quiser. E aqui está o ponto mais poderoso. Quando você está curado, você não se ofende por não ser notado, porque sabe que tudo o que é verdadeiro em Deus chega ao seu destino, mesmo sem propaganda. A graça se encarrega de te colocar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Enquanto isso, o silêncio te protege de atalhos, ruídos e distrações. Quer crescer? Peça a Deus cura para a sua identidade, porque quem é curado não fala por carência, vive por propósito. Sim, há momentos em que o silêncio é a forma mais poderosa de lutar. Ele não é passividade, é resistência. Quando você silencia diante da provocação, você vence a carne. Quando você cala diante da injustiça, você se entrega a Deus. Quando você não responde aos ataques, você ativa o céu para guerrear por você. O silêncio, em muitos casos, é a espada que corta o ciclo de contenda e ativa a intervenção divina. Na Bíblia, vemos Jesus sendo julgado, acusado, humilhado, e ele se calou. Não porque era fraco, mas porque era forte demais para gastar energia com quem não tinha autoridade para definir o seu destino. Ele sabia que a cruz falaria por si, que a ressurreição era a resposta, e que o tempo de Deus é maior que qualquer argumento humano.
Quantas guerras espirituais você poderia ter vencido apenas calando? Quantas batalhas se tornaram maiores porque você respondeu? Nem tudo precisa ser dito. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda acusação precisa ser desmentida. O silêncio, muitas vezes, grita mais alto, porque ele revela onde está sua confiança, não na sua voz, mas na justiça de Deus. Use o silêncio como ferramenta espiritual, como estratégia de guerra, não como fuga, mas como confiança, porque quem está seguro no propósito não precisa provar nada, e quem cala por sabedoria, ouve mais do céu. Os maiores planos de Deus não foram revelados em palcos, mas em quartos, em desertos, em noites silenciosas, em conversas sussurradas entre o espírito e o espírito humano. Sonhos grandes não precisam de plateia, precisam de profundidade. E profundidade não nasce no ruído da exposição, nasce no silêncio da intimidade. É no quarto fechado, na lágrima não postada, na oração não comentada que os céus mais se movem. Não confunda movimento com propósito. Deus trabalha no invisível, e quando o invisível se fortalece, o visível se curva. Mas só quem aprendeu a honrar o ambiente secreto entende isso. Só quem valoriza o escondido colhe o extraordinário. Antes de Noé construir a arca, ele recebeu o plano em segredo. Antes de José governar, ele foi tratado no silêncio do cárcere. Antes de Paulo escrever cartas que mudariam o mundo, ele passou anos sendo moldado no deserto. Nada grandioso nasceu de um coração apressado por aparecer. Tudo o que muda o mundo nasce primeiro no silêncio. E quem zela pelo início, vê a glória no final. Deus quer te dar planos grandes, mas antes Ele quer te ensinar a proteger esses planos. O segredo da realização está na forma como você trata o início. Guarde, ore, proteja, e o mundo verá o que nasceu quando ninguém estava vendo. O maior esconderijo do mundo não é uma caverna, nem uma casa, nem um bunker. É a presença de Deus. Ele é o refúgio seguro, e quem anda com Ele aprende a se esconder nele. Não se esconde por medo, se esconde por proteção, porque sabe que só Ele conhece o tempo certo, o lugar certo, a hora certa, e sabe que estar com Ele no oculto é melhor do que estar com os homens em destaque. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Há descanso no esconderijo, há cura, há clareza, há sabedoria. E quem vive nesse lugar não se expõe por necessidade, não busca holofote, não corre atrás de palcos, porque sabe que quando Deus decide revelar, nada pode impedir. Se esconder em Deus é a maior forma de avanço, porque Ele nos prepara longe dos olhos que julgam e nos fortalece para que, quando formos vistos, sejamos coluna e não palha. Quem está escondido em Deus está seguro, está sendo tratado, está sendo posicionado. Então, se você está sendo escondido, celebre. É porque Deus te ama. E ama tanto que prefere te manter nele até que tudo esteja alinhado. E quando Ele liberar, você vai entender que o silêncio foi proteção, não punição. Chegamos ao fim desta jornada. E talvez agora você esteja percebendo algo que vai além de tudo que ouviu até aqui. O silêncio é mais do que uma escolha. É um escudo espiritual. É a blindagem dos sábios, a cobertura dos maduros, a linguagem dos íntimos de Deus. E quem aprende a viver com essa chave, protege o que é precioso, honra o que é sagrado e vive em paz. Não se trata de esconder por medo, mas de guardar por sabedoria. Não se trata de viver isolado, mas de viver com direção, porque há tempo para falar, mas também há tempo para calar. E o tempo do silêncio é o tempo da construção, da cura, do preparo. Você não precisa que todos saibam. Você só precisa que Deus aprove. E quando Ele aprova, ninguém pode invalidar. Recomece hoje com um novo posicionamento. Pare de anunciar sementes que ainda não brotaram. Não se apresse em mostrar o que está sendo formado. Guarde seus planos, seus sentimentos, suas direções. Não por insegurança, mas por convicção. E quando for o tempo certo, o próprio Deus se encarregará de revelar. E todos verão, não para te aplaudir, mas para glorificar o nome dele através da sua vida.
Escreva agora nos comentários: eu escolho o silêncio que protege. Eu escolho viver no secreto com Deus. Curta, comente, compartilhe e envie este vídeo para quem precisa aprender essa chave de proteção espiritual. E lembre-se, você pode, você consegue, você é capaz. Alcance magnificência.